E aí, bruxinha, e aí, bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a enxergar a matemática por um outro ângulo. Vem comigo. Um dos quadros mais famosos da nossa primeira temporada do canal é o quadro Papo de Bruxo. E a gente está voltando hoje com esse quadro, falando do tema que é o tema mais falado no mundo inteiro nesse momento. É o novo coronavírus. Nessa videoaula, você vai ter a participação de vários professores, tem médico, vai ter muita gente explicando aquilo que você precisa saber para que a gente possa vencer essa batalha juntos. E para começar, eu já trouxe aqui a participação do professor Thiago Souto-Maior, professor de Biologia, que vai contar um pouquinho para você o que quer dizer vírus e o que é esse novo coronavírus. Fica ligado. Fala pessoal, meu nome é Thiago Souto-Maior, eu sou professor de Biologia e Ciências e a pedido do meu amigo Bruno Lima, eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus com vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os vírus de forma geral. Os vírus, eles são compostos basicamente por ácidos nucleicos, DNA e RNA, normalmente um dos dois tipos só. E em uma discrepância com os organismos vivos que já conhecemos, os vírus eles podem apresentar não somente DNA fita dupla e RNA fita simples, mas também DNA fita simples e RNA fita dupla. E eles apresentam uma cápsula de proteínas que a gente chama de capsídeo, que envolve esse ácido nucleico, esse material genético viral. E além disso, alguns vírus, como é o caso do coronavírus, pode apresentar um envelope, que é uma membrana adjacente formada por proteínas codificadas pelo próprio vírus. E eles possuem um tamanho médio de 10 a 300 nanômetros. Mas, Brunão, o que é um nanômetro? Boa pergunta, meu nobre. Como a gente sabe, o sistema métrico decimal define como unidade fundamental de medida de comprimento o metro. Ele tem os seus múltiplos, que são o quilômetro, hectômetro e o decâmetro, e tem os seus submúltiplos, que são o decímetro, centímetro e o milímetro. Para medir coisas, objetos, distâncias muito pequenas, a gente usa unidades de medidas ainda menores que o milímetro. E uma dessas unidades é o nanômetro, que é a unidade de medida usada inclusive para medir vírus, para medir bactéria. A gente sabe que um nanômetro é 1 bilionésimo do metro, ou seja, um nanômetro é 1 vezes 10 elevado a menos 9 do metro. O que quer dizer que eles são de 10 a 15 vezes menores do que uma bactéria ou uma hemácia, por exemplo. E por conta desse tamanho deles tão diminuto, a gente só consegue observá-los através de microscopia eletrônica. Agora, falando especificamente sobre o coronavírus, os coronavírus eles fazem parte de uma família já conhecida, Coronaviridae, que englobam vírus de RNA fita simples e polaridade positiva. E esses podem causar desde um simples resfriado até doenças respiratórias mais graves, como é o caso da síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave. E agora também a Covid-19, causada pelo novo coronavírus denominado SARS-CoV-2, que foi descrito pela Sociedade Brasileira de Infectologia como uma pandemia, por ter se espalhado pelo mundo, alcançando os 5 continentes. E segundo as descobertas científicas mais recentes, esse vírus tem se aproveitado de certas comorbidades, como idade avançada, afetando principalmente de forma mais grave idosos com mais de 80 anos de idade, pessoas com problemas respiratórios já pré-existentes, pessoas com problema de hipertensão arterial, pessoas com doenças autoimunes, como é o caso da diabetes mellitus, pessoas com doenças encefalovasculares e doenças coronárias. Conforme o mestre Thiago falou aí pra gente, conforme a idade da pessoa vai avançando, a gente tem, através de um gráfico de barras, conforme a gente já estudou aí nas séries iniciais do Fundamental e até nas séries finais do Ensino Fundamental 2, a gente percebe que no gráfico de barras, conforme a idade da pessoa vai aumentando, a gente vai tendo um crescimento da taxa de letalidade. De 0 até 39 anos, a gente tem uma taxa de letalidade média de 0,2%. Para cada 100 habitantes, uma média de 0,2 vão vir a
a óbito. Conforme a gente vai aumentando essa idade, essa taxa vai subindo. A partir de 60 anos, a gente tem uma taxa que se aproxima de 3,5%. Quando a gente chega no patamar de 70 a 79 anos, essa taxa já sobe para 8%. E a partir dos 80 anos de idade, a taxa de letalidade chega a incríveis 15%. Por isso é que todo mundo está falando o tempo todo sobre a necessidade de preservar os idosos. Os mais idosos são os que estão mais vulneráveis a esse novo coronavírus. No dia 11 de março, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, declarou o novo coronavírus como uma pandemia. E para falar um pouquinho mais sobre o que é uma pandemia e quais são os reflexos que ela pode causar na sociedade, o professor Márcio de Jesus, professor de Geografia, vai contar um pouquinho mais pra gente o que isso significa. Boa tarde, amigos. Eu venho explicar a repercussão desse momento que nós chamamos de pandemia do coronavírus. Essa pandemia, ela é um reflexo desse mundo globalizado. Pandemia é uma forma de caracterização que a OMS colocou agora, que é uma disseminação global de uma doença que afeta todos os continentes. E o estágio que nós vivemos hoje, dessa pandemia, nos coloca como uma área de propagação dessa doença. Hoje estamos num estágio de conhecimento da doença, ela tende a se expandir com mais tempo, ela tende a vitimar mais pessoas. Espero que não traga muitos estragos para o Brasil. Podemos observar que ela tem origem na China, repercute com mais intensidade no norte da Itália e está atingindo todos os continentes, exceto a Antártida, que não há alguma ocupação humana. Mas o coronavírus, exatamente pelo fato de ocorrer uma manifestação a nível internacional, passou do estágio de epidemia para a pandemia, quer dizer, atinge o planeta todo. Percebemos também que isso é um reflexo de um mundo cada vez mais interconectado e também, paralelo a isso, a disseminação de fake news faz com que o mundo tenha informações conflituosas, informações dúbias nesse contexto. Então, eu tenho essa contribuição de tentando analisar de forma bem rápida que a pandemia do coronavírus é uma característica principal do mundo globalizado de hoje. A fake news também é, e a desinformação e o conhecimento superficial das coisas. Eu espero que com isto possa esclarecer algumas dúvidas e eu estarei à sua disposição a qualquer momento que você precisar. Durante a nossa vida escolar, a gente estudou que muitas doenças provocaram caos na humanidade. Muitas delas são conhecidas por provocarem muitas mortes em diferentes fases da nossa história. Eu trouxe aqui o professor Daniel Jacuá, professor de História, para contar algumas delas e fazer associação com essa que a gente está vivendo hoje com o novo coronavírus. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Jacuá, sou professor de História e o Bruno pediu para falar um pouquinho sobre algumas grandes doenças que assolaram a humanidade. A primeira grande doença, a peste negra, ela aconteceu no século XIV e foi responsável pela morte de quase 70 milhões de europeus. É claro que não temos certeza absoluta desse número pela falta de relatórios da época, de controle, mas a peste, que não era obviamente um vírus e sim uma bactéria, ela veio da Ásia, chegando por Constantinopla, hoje Istambul, desembarcando na Itália pelas rotas comerciais, não só destruindo parte da economia europeia, mas prejudicando decisivamente um sistema econômico que existia na época, que era o feudalismo. Então a peste negra ela foi responsável por grandes mudanças econômicas, sociais, políticas na Europa naquele momento. Isso ainda no século XIV. Passando um pouquinho, alguns séculos, já no século XX, no ano de 1918, uma gripe, a primeira grande gripe que assolou a humanidade, chamada de gripe espanhola, ela começou no ano de 18 e foi mais ou menos até 1920 e foi também responsável pela morte de milhões de pessoas. Foi logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa já num contexto de crise econômica, ainda assim se viu mergulhada numa grande pandemia. Na gripe espanhola, por exemplo, as pessoas morriam e tinham sangramentos no nariz, no olho. Era uma gripe que atacou muitos jovens, não tanto idosos e crianças como aconteceu nessas últimas gripes. Era uma característica ali, os jovens morriam porque o sistema imunológico estava a combater rapidamente o vírus e não conseguiu muitas vezes. E hoje, uma variante da gripe, desde 2009 você tem já uma gripe que atinge muito mais as crianças e os mais idosos, gerando a morte também de muitas pessoas.
isso. A gente está sendo bombardeado o tempo todo pelas redes sociais, pela televisão, no rádio, quando a gente sai de casa, mesmo a gente tendo que manter o máximo possível distância de aglomeração, quando a gente sai, em qualquer tipo de contato que a gente tem, só se fala nesse novo coronavírus. E agora o professor Luiz Renato, professor de filosofia, vai falar pra gente o que a era da informação tem de relevante em um momento como esse. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Renato Junqueira, professor de filosofia e literatura, e foi com grande satisfação que eu aceitei o convite do professor Bruno para falar aqui neste vídeo da pandemia de coronavírus sob uma perspectiva sociológica. Para isso, eu escolhi contextualizar essa crise que nós estamos testemunhando como a primeira grande epidemia da era da informação, porque mesmo que tenham acontecido outras epidemias dos anos 80 para cá, nenhuma alcançou tão grande escala como o fenômeno social, econômico e de mídia. A rápida transmissão de informações permite tanto ao poder público como às pessoas em geral planejar e responder mais prontamente às ameaças, como é o caso desta pandemia. Nós podemos ter certeza de que por causa da era da informação, os efeitos do coronavírus serão bem menos notórios do que outras pandemias do passado, como a da gripe espanhola em 1918 e outros casos ainda mais recentes, em que a falta de informação contribuiu para a maior gravidade do problema. O fator determinante para isso é a maior velocidade do fluxo de informação, que como tudo tem aspectos positivos e negativos. A disseminação de pânico e de rumores falsos são aspectos negativos da era da informação, mas o maior acesso do cidadão comum à informação oficial e de veículos responsáveis compensa a facilidade com que esses rumores se espalham. Além disso, é importante a gente saber também que nesse clima de tensão que a gente vive, bombardeado por tanta informação, muita coisa verdadeira, muita coisa falsa, e por isso é importante a gente checar de onde vem a informação antes de continuar compartilhando. O Dr. Felipe, que é um médico psiquiatra, vai dizer pra gente agora quais são os impactos na nossa vida prática, na nossa saúde, desse compartilhamento, desse bombardeamento de informações que muitas vezes não são verdadeiras, que acabam gerando mais caos, vão gerando mais problemas pra gente do que trazendo informações relevantes pra gente resolver, pra gente conseguir lidar com a situação atual. Se você deseja entender como o bombardeio da imprensa pode desencadear em você uma resposta imunológica ineficiente e assim te predispor a uma infecção, seja ela qual for, inclusive o coronavírus, preste atenção nesse vídeo. Meu nome é Felipe Figueiredo, eu sou médico psiquiatra e atualmente eu sou o médico psiquiatra com mais avaliações positivas na maior plataforma de avaliação de serviços médicos do mundo. O bombardeio da imprensa acaba, além de levar informações que são importantes, levar também o terror, o estado de ameaça, onde você fica sob o estado de tensão permanente. Estados de tensão prolongados, muito longos, costumam desencadear uma resposta imunológica ineficiente. A gente observa isso com grande frequência no consultório, onde as pessoas apresentam outras infecções, como por exemplo amidalites, conjuntivites. Essa histeria coletiva tem um lado bom da informação verdadeira ser circulada e ser passada adiante, mas tem um lado ruim, que é o da polêmica pela polêmica e da fomentação do medo, leva muitas pessoas a um estado de tensão elevada, de estresse, resposta fisiológica subeficiente, deixando-as assim predispostas a infecções de diversas naturezas, inclusive a do coronavírus. Acredito que é de utilidade pública esse trabalho que o Bruno está fazendo. Excelente trabalho, Bruno, e parabéns pela iniciativa. E pra gente encerrar essa nossa aula, esse nosso papo de bruxo, eu quero trazer um dado muito importante para vocês, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, que fala que nessa fase que a gente está de transmissão, que é uma fase de transmissão comunitária, o crescimento de contágio, ele é feito de forma exponencial. Para você que não sabe o que é uma função exponencial, clica aí no izinho que você vai cair na nossa videoaula de função exponencial. E segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, cada indivíduo infectado transmite o vírus por uma média de 2,74 outros indivíduos. Se a gente supõe que cada indivíduo passasse para 2 outros indivíduos, a gente teria uma função exponencial crescente de base 2 expoente x. Suponha que esse x seja o tempo em dias. Se a gente considera o tempo 0, 2 elevado a 0, 1. A gente tem um indivíduo só contaminado. Após um dia, 2 elevado a 1, 2. 2 dias, 2 elevado a 2, 4. De forma que em 10 dias, se a gente não contém essa transmissão, em 10 dias a gente tem 1024 pessoas contaminadas. Ou seja, a gente tem o gráfico de uma função exponencial. E aí entra a nossa parte. E aí entra a parte de cada um de nós fazermos o nosso papel. Quando o pessoal da OMS fala pra gente evitar aglomeração, pra gente tomar os cuidados com higiene, limpeza. Olá galera, tudo bom? Vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a higienização das mãos utilizando o álcool gel contra o coronavírus. Aí você vai perguntar para mim: Poxa, professor, mas qualquer álcool eu posso higienizar as mãos? Não.
Eu tenho uma concentração mais eficiente, né, que permite melhor a solubilização dessa camada lipídica. E essa concentração é o famoso álcool 70. Tá ok, galera? Espero ter ajudado vocês aí e um forte abraço. Usar o antebraço na hora de tossir, na hora de espirrar, porque quando a gente não utiliza essas atitudes, a gente faz com que essa função tenha uma inclinação ainda maior e a gente atinja pontos que o nosso sistema de saúde não está capaz de receber as pessoas que estiverem com o grau mais elevado, com os sintomas mais graves do novo coronavírus. E aí eu trago para vocês um gráfico que mostra exatamente isso. Nos países que tiveram e adotaram medidas protetivas que foram eficientes, a gente viu que a exponencial cresce, ela atinge mais ou menos um momento de constante e depois ela começa a declinar e desaparecer. Isso fica dentro de uma faixa que o sistema de saúde consegue atender a essa demanda e consegue tratar esses pacientes. Por outro lado, quando a gente não tem as medidas protetivas, a gente vê essa inclinação muito maior. É como essa base dessa função exponencial sendo maior do que 2, a gente tem um disparo no número de contaminados e aí o sistema de saúde não vai conseguir conter, o sistema de saúde não vai dar vazão disso e a gente vai ter não só mais contaminados, como uma taxa de letalidade maior. Mais uma vez, eu enfatizo aqui com vocês. É importante dizer que a gente não está de férias, a gente está no momento de quarentena, a gente está no momento de se preservar e preservar as pessoas que dependem da gente, sejam pessoas que têm algum problema, alguma doença de imunidade, sejam os idosos, os hipertensos, os diabéticos, enfim, é o momento da gente se preservar e preservar o outro. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter cuidado, responsabilidade, porque juntos a gente vai conseguir vencer essa doença. Espero que essa aula tenha sido útil para você, espero que a gente consiga rapidamente superar essa fase e voltar para as nossas vidas normais. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se está chegando hoje no nosso canal, aproveita para amassar o botão de inscrever-se. Deixa no comentário aí o que você achou desse vídeo. Continue com a gente acompanhando que vem muita novidade por aí. Obrigado pela audiência e valeu!